somos o grupo 5 e vamos apresentar o nosso trabalho sobre padrões de projeto. Nós, então, aplicamos padrões clássicos, 4 padrões clássicos e cenários de sistemas reais em Java. Eles demonstram, então, como tornar o nosso código mais flexível, reutilizável e também para uma fácil manutenção. Eles são o nosso Decorator, Composite, State e Interpreter. Vou começar, então, com o nosso Decorator. Nele, conceitualmente, esse padrão, então, vai permitir embrulhar um objeto em vários outros para adicionar novas funcionalidades dinamicamente. Para esse exemplo que a gente está na tela, modelamos um sistema de cálculo de salários. Aqui, então, a gente também implementou, de acordo com as especificações do trabalho, o programador, o implantador e também o treinamento de usuário. No nosso código, a classe decorador de atividade, ela estende componente, como foi solicitado. Ela, então, vai definir o método calcula salário, de uma forma padrão, para que depois ela possa ser reimplementada nas classes filhas. Cada especialização, como o programador e o implantador, não são uma subclasse, mas sim decoradores. É importante notar que cada decorador ele também vai herdar o decorador de atividades e, ao calcular salário, ele soma seu próprio custo ao salário do componente que ele decora. Mas vamos então ver na prática mesmo, executando o código ali, o teste. Na parte da execução, a gente tem ali então o funcionário João, que é um programador. Em seguida, criamos a Maria, que vai acumular múltiplas funções. Meu nome é Luiz Felipe, então vou falar sobre o Compose, que ele seria um padrão que cria estruturas em árvores e ele transmite os objetos individuais e os grupos de objetos na mesma forma. Em todos eles, a gente usa uma classe abstrata de base, então ela define uma operação comum como listar. Tanto nas classes folha quanto nas compostas, a gente herda da base. Como a gente pode ver ali em categoria, ela modela o catálogo de produtos. Então temos a categoria raiz, que seria um nó composto, onde a gente pode conter uma lista categoria. Nela pode ter tanto outras categorias raiz quanto categoria folha. Então isso permite a gente construir uma árvore de produtos que ela pode imprimir o catálogo todo em uma única chamada. Então aqui testando, rodando o código, a gente vai criar uma instância, a gente vai adicionar um elemento e vai consultar ele. Após, a gente vai excluir ele, ele vai excluir novamente, então mostrando o tratamento de erro. E isso tudo a gente seguiu como foi passado nos arquivos de teste do exemplo. Falando do portfólio, então é ele que gerencia projetos. O projeto ele é um nó composto que herda de composição e assim como o portfólio é atividade. Depois, um projeto pode ter múltiplas atividades, assim como cada um pode conter tarefas, que são as folhas da árvore, onde cria uma hierarquia entre as classes. O teste portfólio, ele funciona da mesma forma que o último teste que a gente tinha rodado, seja a questão de adicionar e de excluir também. Falando da universidade, então ela representa a estrutura física de um campus. Então a classe abstrata universidade seria a raiz. Sobre o campus, ele herda de universidade, onde agrupa os blocos. E nesses blocos existem andares. E cada andar ele contém tantos elementos folha, como a sala, o laboratório e o corredor. E agora, rodando o teste universidade, ele mostra a mesma forma como falado anteriormente nos outros. Bem, eu sou Luiz Fernando e vou falar um pouco sobre o padrão state. Basicamente, ele resolve um problema clássico em programação, que é como que a gente consegue gerenciar um objeto que muda de comportamento dependendo do seu estado. Em vez de usar os tradicionais if, else, catches, como programadores menos experientes usariam, a gente simplesmente vai encapsular o state de cada estado na sua própria classe, como mostrado no diagrama aqui a seguir. Acerca da implementação do código, o exemplo solicitado pelo professor basicamente simula o ciclo de vida de um pedido. A classe pedido, basicamente como estamos aqui, é o nosso contexto geral. Ela vai manter uma referência do seu estado atual, podemos ver aqui, definido no público pedido. Basicamente, cada estado concreto, como o solicitado aqui,
ou, por exemplo, o cotado, vai fazer uma referência, né? Ou seja, vai herdar os métodos de transição, que é, no caso, encomenda e rejeita, aqui no caso. Pois bem, quando uma ação ela é chamada no pedido, ele delega a chamada para o seu objeto do estado atual. Por exemplo, aqui o solicita, né, no caso. É o estado que basicamente vai decidir se a transição é válida e qual vai ser o próximo estado. Simplesmente. Basicamente isso. E agora, rodando a execução do programa, temos aqui definido pelo próprio professor exatamente o mesmo exemplo. Vamos rodar. E assim imprimindo corretamente todo o fluxo dos estados definidos. Meu nome é João Pedro e por último eu vou falar um pouco sobre o padrão interpreter, que é utilizado para construir um interpretador que vai avaliar algumas sentenças de linguagem. O exemplo solicitado pelo professor, ele implementa uma calculadora de notação prefixada. No nosso código, nós temos a classe abstrata expressão. Herdando dela, nós vamos ter a classe operando, e herdando da classe abstrata também temos a classe operador. Bom, herdando da classe operando, nós temos a classe variável e a classe constante. Já da classe operador, temos herdando dela algumas classes a mais, como divisão, adição, subtração e multiplicação. Para estender ainda a nossa linguagem, adicionamos a classe fatorial, que também funciona como um operador e também foi definido no nosso diagrama UML. Bom, vamos executar agora o nosso teste. Bom, a execução mostra os resultados calculados. Cada objeto na árvore contribui para o resultado final chamando recursivamente o método resolva de seus filhos, como mostrado nas classes anteriormente. A grande vantagem do interpreter é a flexibilidade para criar as mini-linguagens de domínio específicos. Então, finalmente concluímos nossa apresentação. Agradecemos muito a sua atenção, professor. E finalizamos, basicamente, com a síntese, né, que diferentes modelos de arquitetura de sistemas, né, podem trazer muitos benefícios. Ambos se provaram muito eficientes em diferentes cenários de aplicação. E, basicamente, concluímos, assim, a nossa síntese de todo o trabalho. Até a próxima.